Amados, olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Quero te convidar para a gente fazer a leitura do capítulo 4 do Apocalipse. Eu te convido para a gente fazer isso com temor no coração, com alegria, com satisfação, com gratidão pela oportunidade que Deus nos dá de sermos confrontados conosco mesmos, com a palavra e sermos curados pela palavra. Então vamos fazer isso sem delongas e nós vamos tirar a sabedoria que tem aqui. Observe que João, ele termina de escrever as cartas, ter a visão das cartas do Cristo glorificado e agora de repente diz o texto assim, depois destas coisas, quais coisas? As coisas que ele viu anteriormente, o Cristo glorificado, de ter recebido a mensagem de escrever as 7 cartas. Aí diz o texto assim, olhei, ele olha, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Essa voz que ele ouviu aqui é a mesma voz do capítulo 1, do verso 10, mais ou menos. Deixa eu ver se é o verso 10, né? Estes é o texto que diz que ele ouviu a voz. Essa voz que ele tem é justamente aquela voz. Quando ele discerne, quando ele recebe, é o Cristo vivo falando com ele, mostrando para ele. É a palavra que chega para ele e que fala, João, sobe para cá, tem uma porta aberta. E essa palavra porta é importante para nós, porque usa-se muito na Bíblia. Aqui mesmo em Apocalipse nós já vimos uma porta anteriormente aberta, que é uma porta da oportunidade, a porta aberta para Filadélfia, a porta da comunhão do coração humano aberta, abre a porta do coração para mim entrar e ceiar, e agora ele vem a porta aberta no céu, ou seja, quebrou-se essa linha imaginária que divide a nossa dimensão da dimensão aqui. E João tira a cabeça para fora e olha e enxerga coisas que a humano não consegue enxergar normalmente. Então essa voz é a voz do Cristo ressuscitado, falando com ele, dizendo para ele não temer nada, ficar atento. É essa voz que aparece aqui. Sobe para cá, João. Eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois dessas. Ou seja, ele tinha visto as coisas as coisas que vistes, o Cristo glorificado, as coisas que são a igreja, o tempo presente, a plenitude do povo de Deus, e agora as coisas que hão de acontecer. Ou seja, eu vou desenrolar a história, eu vou te mostrar como que funciona a história humana na Terra, João. Agora eu quero que você saiba, João, antes de qualquer coisa, que a vida não acontece na Terra sem a permissão de Deus. A primeira coisa que João vai ver é isso aqui, um trono. E João agora diz assim, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Ou seja, então João tem a visão do trono. E a primeira coisa que impacta João é que ele está em espírito. Ou seja, é um êxtase. É ele sair desse plano físico, da dimensão do corpo, e ir para a dimensão da visão e contemplar essas coisas que ele vai relatar aqui agora. E a primeira coisa que ele percebe é que tem um trono, e no trono alguém sentado no trono. E esse que está sentado no trono, que é Deus, é que chega e impacta João. Ou seja, por que João precisava ver isso? Porque João e a igreja estavam em perseguição, sofrendo duras penas. O império romano matando, perseguindo, queimando, martirizando o povo. E crescendo, e João está dizendo assim, é como se João dissesse assim, Deus perdeu-se as esperanças. Eu sou o último dos apóstolos, estou aqui exilado. Deus, cadê? Aí de repente ele vê o trono e fala, não, João, não é a besta do Império Romano, não é a besta do imperador que está sentado no trono, não. Esse trono é apenas um trono na terra, dos reinos, dos impérios da terra. Eu é que estou sentado no trono e você não está aqui por acaso, não. Eu sei que você está aqui, eu estou vendo tudo. E é isso que vai
pacificar o coração do João. E vai pacificar o meu coração, para mostrar para mim e para você que não tem nada acontecendo na sua vida, seja de morte, seja de pranto, seja de perda, seja de crise existencial, o que quer que esteja acontecendo nas dimensões do seu ser, em termos de dor, de luta, de perseguição, que não esteja acontecendo em Deus. E isso é que surpreende a gente, porque nós temos dificuldade para crer nisso, nós temos facilidade para crer em Deus só quando tudo acontece de bom na nossa vida. E olha que João vai dizer assim no verso 3, alguém sentado no trono, ele diz no verso 3, e este que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Aí ele começa a descrever Deus, e observe que essa descrição de Deus casa com todas as descrições do Velho Testamento, que é sempre mostrando Deus na perspectiva da luz, como diz Paulo. Deus habita em luz inacessível, como diz Isaías, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, Isaías 6, cheio de luz, cega a pessoa, porque ninguém consegue ver Deus, ele está descrevendo a forma de luz, e ele acha que as pedras mais brilhantes da época dele para descrever, ele coloca aqui que esse que está sentado no trono, assemelha-se à pedra de jaspe, é como se fosse o diamante nosso, cristalino. O sardônio que ele põe aqui é como se fosse a cornalina, um castanho vermelho, um vermelho sangue. E ele fala da esmeralda ao redor do trono, por cima do trono. E a esmeralda é como essa que nós conhecemos mesmo. E pode ser que essas três pedras, essas três cores, tenham um significado espiritual. Alguns dizem, mas para nós é o de menos. Não é tão significante quanto descrever a beleza daquele que está sentado no trono, a majestade, a glória dele. Porque por mais que eu diga que o diamante aqui, o jaspe, simboliza a pureza, a cristalinidade de Deus, a transparência de Deus, por mais que o vermelho aqui simbolize o sacrifício de Jesus e também o julgamento de Deus na terra, e por mais que a esmeralda, que o arco-íris, a cor da esmeralda, que é a mesma para os nossos dias, corresponda à misericórdia de Deus, porque quando o mundo foi destruído pelo dilúvio no passado, quando as águas baixaram, a primeira coisa que Noé viu foi um arco-íris, e Deus disse, isso é o sinal que eu estou colocando, da minha misericórdia de que eu nunca mais destruirei este mundo com água. Pronto. Está aqui, ele está descrevendo esse Deus, essa beleza. E ele continua dizendo, ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados nesses tronos, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aí ele começa a ver 24 anciãos. São muitas as explicações. Desde se você for pelo mundo dos babilônios, eles herdaram muito. Mas o que eu quero destacar aqui é o que está dentro da mente de João mesmo. É a cosmovisão de João, do mundo de João. E ele está descrevendo aqui o Velho Testamento, o trono, como que era, porque o que Moisés descreveu lá no templo tinha um protótipo do que tem no céu. Então os 24 anciãos aqui, uns querem dizer que significa que o Velho Testamento, os turnos dos sacerdotes, dos milhares de sacerdotes que tinham, eram divididos em 24 turnos. Cada turno tinha um presidente ancião, um sacerdote. Mas observe que se você for trabalhar aqui, eles estão assentados em tronos. Observe, é o mesmo trono que Jesus prometeu. Aquele que vencer assentará comigo no meu trono, assim como eu assentei no trono do meu Pai. Estão de vestidos brancos, são as vestes brancas que Jesus promete para cada um de nós. E tem coroas que são a mesma coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Paulo também diz, já agora a coroa da vida está me aguardando. Se eu perceber isso, eu vou para aquilo que é mais preciso. O que João tem em mente, então, é a igreja de Deus plena, em todo o tempo. Porque conquanto a gente queira dividir a igreja de Deus em duas, a igreja do Velho Testamento, dos 12 patriarcas,
A igreja do Novo Testamento, dos 12 apóstolos, 12 com 12 dá os 24 tronos. O que isso simboliza é a igreja de Deus em todos os tempos, em todas as épocas. Deus só tem uma igreja, Deus não tem duas. Deus só tem um povo, Deus não tem 2, 3 povos. É um só, amados. Então esses 24 anciãos é toda a igreja de Deus, representa desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Os 24 é porque são 12 patriarcas, 12 filhos de Jacó e 12 apóstolos. Vamos lá então. Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Essa ideia aqui dos relâmpagos, vozes, tronos, tremor, ofusco, o brilho daquilo, é porque é a manifestação da presença de Deus. Sempre que se fala de Deus vindo, manifestando, vendo, acontecem esses fenômenos. E quando ele fala aqui dos 7 Espíritos de Deus, as 7 tochas, 7 aqui, amados, nós já sabemos, é o número da perfeição, da completeza. É a presença do Espírito de Deus ali. Ou seja, é Deus, o Espírito Santo completa a sua sabedoria com seus sétuplos dons e o Cordeiro que vai se manifestar e agora vocês vão ver. É esse Deus triuno, o Criador de todas as coisas que está sentado no trono. E é Ele que reina. Não é Domiciano, não são Césares da vida, não são. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O mar de vidro tem muitas explicações para ele também. Mas o mais preciso, se eu for trabalhar na mente de João e olhar para o que está aqui escrito, ele está descrevendo o trono. Esse mar de vidro talvez seja possivelmente aquela bacia de bronze cheia de água que antecedia a entrada na presença de Deus para a lavagem do povo, dos sacerdotes, para a pureza, para a purificação deles. E mais precisamente diz a história paralela que o palácio de Salomão, no centro do palácio dele, tinha um piso de vidro, que era lindo e maravilhoso. O que ele está descrevendo aqui é a glória do trono e a beleza e o brilho. E possivelmente também, se a gente pensar como que os judeus viam o céu, a terra, ele colocava isso como uma cúpula. Aqui a terra embaixo e acima dessa cúpula o céu. Então ele está descrevendo abaixo disso aí o firmamento, as águas. E João está tendo em mente justamente isso. Ele está aqui no mar Egeu, lindo. Barulho das águas, voz de muitas águas, de trombetas. E ele está vendo aqui, imagina que ele está vendo o raio do sol sobre a face do mar. Aquela coisa linda e bela. Ele está descrevendo essa beleza. Porque mar na Bíblia, aqui mesmo mais na frente, Apocalipse 13, são também nações. Deus domina sobre todo, o trono de Deus domina sobre todas as nações. E mais ainda, diz o texto que no meio do trono e à volta do trono, diz o texto, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Esses 4 seres viventes aqui, diz o texto, verso 7, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Uns vão buscar na Babilônia, que são os 4 signos do zodíaco. Outros buscam ali, buscam aqui. Mas não tem como você fugir de que essa imagem é a mesma que Isaías está tendo no capítulo 6, que é a mesma que Ezequiel teve no capítulo 1, no capítulo 10. Esses seres ali de Ezequiel são os querubins, são anjos, são girantes, cheios de olhos, cada um tem 6 asas. As asas estão ali próximo unido, os girantes são rodas. É difícil descrever isso, e giram em todas as direções em volta do trono, tem olhos na frente e de trás, são anjos na presença de Deus, e esses anjos estão aqui representando toda a criação, toda a beleza, força, sabedoria da criação, porque um desses seres viventes, um desses anjos que aparecem diante do trono aqui, é semelhante a leão. Olha aqui, amados, o leão é o senhor da selva. É o que manda, é o que tem força, que domina. Se você for olhar para o outro, que é um
aqui um novilho, é um touro, é um boi. No tempo de João era o mais forte dos animais, aqueles que ajudavam o homem. Se você for olhar o outro ser vivente, tem a semelhança do humano, é a sabedoria humana dominando sobre, né, a criação, os homens, a inteligência humana sobre os demais. O outro ser vivente, diz o texto, é semelhante à águia quando está voando. Então representa a rainha das aves, a sua velocidade em voar, os seus olhos que enxergam longe. Então toda a criação está representada. Então pronto, amados. O que João vê de imediato, antes dele desenrolar a história humana e ver as coisas que hão de suceder? Primeiro ele está dizendo para mim e para você que Deus está sentado no trono, que é Deus que reina. É difícil para nós, porque tudo figurado. Porque de fato, se você fechar os olhos e contemplar, não tem como você imaginar um trono imenso com Deus grandão sentado no trono. O trono aqui é o lugar de quem reina soberanamente. E ele está dizendo que tudo que vai acontecer e que acontece, inclusive com João e a igreja, está em Deus. Não tem criação, não tem anjo, não tem nada que acontece fora de Deus. Tudo gira em torno do trono de Deus, da presença de Deus, e nada foge do olhar de Deus. Não tem agora um vírus na terra, ainda que seja Covid, existindo sem Deus. Não tem ninguém morrendo, não tem ninguém nascendo, não tem planta morrendo, não tem árvore caindo, não tem fio de cabelo caindo em sua cabeça, sem que não esteja acontecendo em Deus, porque em Deus nós movemos, existimos e comemos e bebemos. Tudo acontece em Deus, seja o viver, seja o morrer, seja o nascer. Tudo acontece em Deus, e essa é a ideia primordial. Não é porque Deus do passado definiu tudo para você num determinismo, como se fosse algo fatalístico. Não, amados, é que tudo acontece em Deus. E isso pacifica o coração de João e o seu coração e o meu coração, para nós sabermos que a pior das dores que está sobrevindo sobre a minha vida, a minha casa nesse instante, não está fora do controle de Deus. Deus está vendo tudo e Deus está usando tudo para a glória dele. Como Deus usou tudo isso aqui para a glória dele. Deus reina. Ele é o poderoso. Olha o verso 8. E os 4 seres viventes que vão aparecer aqui muitas vezes no Apocalipse. Vai aparecer os seres viventes aqui, interpretando uma das visões. Vai aparecer os seres viventes sempre adorando e louvando a Deus. Vai aparecer um dos seres viventes aqui, consolando João. Vai aparecer mais na frente esses seres viventes aqui, amados. Como diz o texto assim, trabalhando os julgamentos de Deus na terra. E a palavra trono é tão importante que a palavra trono só não aparece no Apocalipse, no capítulo 2, 8 e 9. No mais, em todos os capítulos aparece a palavra trono. Deus é que reina. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, são os girantes de lá de Ezequiel, ao redor e por dentro deles, cheio de olhos, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Ou seja, estão adorando Deus como os 4 seres, os 24 anciãos, adorando. Toda a criação adora a Deus e existe em Deus. Tudo, amados, tudo. E eles estão aqui declarando a santidade de Deus, santo, santo, santo. Estão declarando esse Deus Pantecratos, o Todo-Poderoso que reina. Estão declarando aqui esse Deus que é. Quando ele fala o Deus que era, que é e quer dizer, é porque ele não conhecia e não tinha noção de que o tempo é em Deus. Tudo acontece em Deus. Deus não existe como nós, Deus é. É a eternidade de Deus. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos
prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando. Ou seja, vão entregar para Deus suas culturas, tudo. Entregar é render, prostrar-se diante de Deus é rendição, é render-se àquele que é o Rei, que é o Senhor, que é o poderoso, que é o Pantecrates, que é o Santo, que é o puro. Então isso gera em nós temor de Deus, que é a camada mais importante que protege a nossa alma para não se perder neste mundo, se entregando aos caprichos da carne, às doenças da carne. E gera em nós essa certeza de que eu estou seguro nas mãos desse Deus. E nós vamos cantar junto com ele sempre: Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Tudo. Dorme. E descansa, e acorda, e saiba que isso é em Deus. Até a física já sabe hoje, a ciência, nessas camadas dimensionais, eles chamam isso de 9 a 11 cordas dimensionais, a teoria das cordas. Todas as dimensões, essa aqui que nós estamos, do existível, do tangível, do que toca, do que cheira, tudo isso está em Deus, em torno do trono. É difícil de escrever, mas isso aqui é como se fosse o trono, os seres viventes, os 24 anciãos, e mais isso e mais aquilo, a criação, é como se fosse camadas de existência. Tudo isso em Deus, gira em Deus. E Deus não está fora disso, fora, nós estamos aqui no tempo, no espaço, Deus fora do tempo, fazendo ações, inferindo na nossa dimensão. Não, todas as dimensões acontecem em Deus e existem em Deus simultaneamente. Descansa, meu irmão, minha irmã. Ore de todo o seu coração. Entregue esse momento seu diante de Deus e agradeça por estarmos aqui, lendo esse texto, pacificando o coração como João foi pacificado. Deus está sentado no trono, vendo tudo e sabendo de tudo. Oh Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está aqui. O Senhor está sentado no trono e reina soberanamente. Obrigado porque em Ti nós existimos e acontecemos. Venha o Teu reino sobre nós e opere em nós o Teu querer e realize em nós a Tua vontade. E ainda que não consigamos entender com a mente para explicar tudo o que acontece em nossas vidas, nós queremos agasalhar no coração a mesma certeza que João agasalhou naquele momento de dor, de prisão, naquela ilha de exílio, de que o Senhor está vendo e nos usando para a Tua glória, de que o Senhor cuida de nós, cuida dos nossos. Então eis-nos aqui diante de Ti, perdoa-me e perdoa os Teus filhos. Tira de nós, Pai, todas as fantasias da carne. Tira de nós todo o acúmulo de ódios, de mágoas. Ó Deus, e restaura em nossas almas as camadas de temores que nos protegem das doenças e das ilusões deste mundo. Venha sobre nós o Teu reino. Cura-nos dos nossos medos. Esse que está agora em pânico, ansioso e angustiado. Quanto, Pai, aquilo que lhe acontece na existência. Quebra, Senhor, esses grilhões e traz nossas almas agora descansadas na presença do Senhor, com essa consciência, espírito ressuscitado em nós, de que se sabe no Senhor, no Evangelho, que tem o melhor para nós, que tem um caminho sobreexcelente. A Ti, Deus, toda honra, todo louvor e toda glória. Cura-nos e repreenda, Pai, todo o grilhão desses seres espirituais malignos que trabalham nesses dias na terra, tentando destruir-nos e afastar-nos da Tua presença. Guarda-nos no temor de Cristo, debaixo do sangue dele, protegidos e guardados pelo Espírito que em nós habita e nos guia na verdade. É assim que nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.